Vamos ver então, meninas. Vamos ver se vocês lembram o que a gente estava estudando com o Caio na semana passada. Olha, as máximas, né, Ana? Extraídas dos ensinos dos espíritos. Mas nós já estamos no final, né? Nós estamos no final, na 51. Não, a Na última foi a 57. 50. Hoje nós vamos iniciar a 57. 51, isso. A última 57. era 50, claro. Ore cada um segundo suas convicções, de modo que julgue mais conveniente, porquanto a forma nada vale. Marlene, Fala, Ana. Nós vamos iniciar a 57 hoje. 57? 57, Certo? Nossa, Isso aí eu marquei tem tudo errado. nós já vimos, né? Então, eu estava perguntando para as meninas se elas se lembram, né? O que nós estudamos na semana passada. Vocês estão lembradas? Entrou no assunto da fortuna, não foi? Deixa a Verinha falar. Isso. Não, é que eu não estou conseguindo lembrar. Como a Marlene disse aí, ó. Da oração, não é? Da importância da oração. Não, isso já foi, né? Já falou da prece, da importância da prece. Depois entrou na questão da fortuna. Isso. Né? E da pobreza, né, Ana? Isso. Até você falou sabiamente que tanto a fortuna quanto a pobreza extrema são perigosas. Isso. Né? É porque eu não tinha marcado errado aqui. Exatamente, Marlene, porque se a fortuna é uma prova muito difícil, porque o afortunado ele tem que saber empregar essa fortuna. Porque se ele não souber empregar bem, não souber fazer bom uso, ele vai se transformar num usurário, num avarento. Não é? Ele pode correr esse risco. E, por outro lado, se ele empregar bem a sua fortuna, ele pode oferecer empregos, sustentar várias famílias, como ocorre com quem possui, né, esses bens materiais, quem possui o capital, tem que saber empregar. Porque se ele ficar com esse capital, é a parábola dos talentos, né? Se ele enterrar a fortuna, não vai prosperar. Enterrar o talento, né? A moedinha lá. Se ele, pelo contrário, ele aplicar e ela multiplicar, vai ser bom para muita gente. Não é mesmo? Então, ela tem esse risco aí de não ser bem aplicada. E ele fala aqui também, né, uma dessas máximas, é que, sabendo aplicar, vai beneficiar muita gente. Se não souber, vai prejudicar até a própria pessoa. Não é mesmo, Marlene? Ou eu estou errada? Marlene, por acaso você erra, comadre. Está tudo certinho. E também... Tem que ajudar a pobreza, dar serviço, não é isso? Você não pode... Né? Exatamente. É o que você está falando certinho. Porque nós não somos proprietários, nós somos depositários. E temos que ser fiéis depositários da fortuna que nos foi confiada, né? Ou que, porventura, nós tenhamos conquistado. E, por outro lado, a prova da pobreza também pode incorrer em revolta. A pessoa fica revoltada, blasfema contra Deus. Outras pessoas podem resvalar para o crime, mata para roubar, né?
comete latrocínio, rouba, mata, para poder ter aquilo que o outro tem. Então, tem que saber empregar essa fortuna bem empregada. E a maneira mais nobre é dar empregos. Para quem não tem competência, para quem não possui capital, porque nem todos têm os mesmos talentos, nem todos têm as mesmas competências para conquistar fortuna. Eu, por exemplo, não tive competência nenhuma nessa vida para conquistar fortuna. Toda a vida lutei com dificuldade, certo? E tinha que trabalhar numa empresa capitalista, que tinha o capital, né? E essa empresa, como diz, entre aspas, me sustentou através do meu trabalho, deu bolsas, né, Marlene, para os nossos filhos, e nós somos assim, ó, tremendamente gratas por isso. Não é por isso que nós vamos nos revoltar, né? Rebelar contra Deus, rebelar contra aquele que conseguiu, que teve competência para arregaçar as mangas e fazer uma escola para a gente dar aula. Isso é um exemplo que eu estou dando. Fora esses industriais, né? Grandes, que empregam centenas, até milhares de pessoas. Então, é muito interessante essa questão, né? Nem, nem todos, nem todos têm essas mesmas condições, nem todos têm essa mesma, ou nem todos têm essa mesma competência, nem todos têm a mesma inteligência. Então, aquele que não tem, vai trabalhar para quem tem, para quem soube aplicar bem, gerando empregos. Não é? Aí ele entra na questão da caridade. Eu tenho assim comigo, não sei se eu estou errada, fora essa caridade moral, que é o amor ao próximo, o respeito, né? O afeto que a gente tem pelo próximo, a amizade, fora aquela ajuda material que nós podemos doar para os menos dotados, uma maneira de praticar a caridade material é proporcionar emprego para as pessoas. Quem tem o capital, se deixar guardado, não vai gerar emprego. Certo? E, pelo contrário, se ele montar uma indústria, se ele montar lá uma empresa, seja ela que empresa for, ele vai sustentar várias famílias. E é uma forma de praticar a caridade. É uma forma de, como se diz, de distribuir a renda. Não de forma igualitária, que é difícil, como já disse, uns são mais inteligentes, outros menos. Então, aquela igualdade plena não é possível, né? Mas pode-se pagar melhores salários para as pessoas, e é uma forma de praticar a caridade. Nós temos que ver por esse lado aí também, né? Não é o ideal, mas é o que nós temos. Porque o Estado não dá conta de carregar todo mundo nas costas. Se o Estado for compartilhar com todo mundo, vai todo mundo viver assim, ó, restritamente. Estritamente. Sem ter, às vezes, até o necessário, hein? Pensa bem. Então, é uma coisa assim, sabe? É um impasse, é difícil. Mas aquele que é mais forte, aquele que pode mais, tem que ajudar os mais fracos, como diz aqui na máxima, né? Que a Marlene estava até lendo, ó. Deus fez homens fortes e poderosos para serem sustentáculos dos fracos.
daqueles que não têm competência para se estabelecer, daqueles que não têm inteligência para administrar os bens com sabedoria. E é isso aí, né? E aí depois ele toca naquela questão que a fortuna é uma prova mais arriscada. E ele segue adiante falando que a caridade é a suprema lei do Cristo. Amar uns aos outros como irmãos. Amar o próximo como a nós mesmos. Perdoar aos inimigos. E não fazer para o outro aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós, né? Então, aqui fala que a caridade não está na esmola, pois há a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, nós podemos fazer uma prece para uma pessoa que está necessitada ou não, porque nós não fazemos prece só para quem está necessitado. Nós podemos fazer uma prece de modo geral, né? Para que as pessoas tenham força para suportar os desafios da vida. Nós podemos pensar, direcionar um pensamento bom para a pessoa, pensamento de amor, de paz, de harmonia, de equilíbrio, né? E também nas nossas ações. Por exemplo, servindo uma cesta básica para quem necessita, certo? Que é o trabalho que muitas casas espíritas ou centros espíritas fazem. Selecionam aquelas famílias mais necessitadas e distribuem as cestas básicas. É tão bom, né? Quando a pessoa está lá sem ter nada na despensa, na cozinha, sem ter nada na geladeira. Geladeira, às vezes nem geladeira tem, recebe uma cestinha básica. Nossa, é motivo de festa, né? E isso se a pessoa é grata. Porque tem gente que é ingrato, ainda põe defeito na cesta que recebe. Tem de tudo, né, gente? Nesse mundo. Então, vamos agora para os... Alguém quer falar alguma coisa? Quer completar? Quer Acho completar? que você explicou muito bem, Ana. É isso mesmo. Então, tá bom. Então, Caminhamos, né? Então, vamos para o 57, Marlene? Você lê para nós? Ô, Ana, se você não reparar, eu leio mais adiante, que agora eu tô ouvindo, participando e ainda fazendo outras coisas aqui. Não Tá repara, bom. não. Você tem o livro, Vera? Não tenho. Quem tem o livro? Dona Honória tem, né? Eu tenho, mas eu sou muito ruim para ler. A Gisele também não tem, né, o Eu livro? sou muito embaraçada, eu fico embaraçando, tá? Então, eu vou ler aqui, ó. Então, nós estamos no item 57, já finalizando as máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. O pobre que divide seu pedaço de pão com o mais pobre que ele é mais caridoso e tem mais mérito aos olhos de Deus do que o que dá o que lhe é supérfluo sem se privar de nada. Olha só. Então, aquele que tira, né, parte daquele pouco que tem, para compartilhar com o outro, é bem visto aos olhos de Deus. Mais bem visto do que aquele que dá do supérfluo. Porque aquele que ajudou o outro, também pobre, ele tirou do necessário dele, né? Ele não tirou do supérfluo, ele tirou do necessário para ajudar o outro que tinha menos ainda. Então, é diferente daquele que tira daquilo que está sobrando, né? Para poder fazer a caridade material em relação ao outro.
Aquele que nutre contra seu próximo sentimentos de animosidade, como ódio, ciúme, rancor, falta com a caridade. Ele mente se diz cristão e ofende a Deus. Então, veja bem, hein? Olha, nós devemos ter para com o nosso próximo pensamentos bons, ações boas, porque se nós ficarmos criando conflito com o nosso semelhante, né, à toa, sem necessidade, se nós temos, assim, pensamentos de ódio, né, falar, eu odeio aquela pessoa, é igual na política, né, uns com ódio dos outros. Gente, olha aí o que está falando aqui, ó. Ódio, ciúme, rancor. Está faltando com a caridade moral. E é a caridade moral que é a mais agradável a Deus. Está lá no Evangelho. Ela é mais agradável do que a própria caridade material. Então, nós temos que, para sermos legítimos cristãos, nós não podemos pensar assim e nem agir assim, né? Mas, às vezes, nós escorregamos e caímos nessas armadilhas, né? Mas nós temos que tomar cuidado, prestar atenção, estar sempre vigilante, ou vigiando e orando, para não cairmos nessas tentações, sob pena de não merecermos a denominação de cristãos. Porque ofende a Deus e Jesus, né? Quem tem ódio, né? Ela está falando que ofende a Deus, ó. E a Jesus também, que é o nosso mestre, o nosso modelo, né? Ele ensinou só o bem, né? A caridade, né? Ele ensinar o amor, né? Que é a caridade máxima, né? É a caridade máxima em termos de sentimentos, de pensamentos direcionados para o próximo, é o pensamento de amor. Bom, item 60. Com o egoísmo, os homens estão em luta perpétua. Com a caridade, estarão em paz. Somente tendo por base de suas instituições a caridade, podem ter assegurada sua felicidade neste mundo. Segundo as palavras do Cristo, só ela pode também garantir sua felicidade futura, pois encerra implicitamente todas as virtudes que podem conduzi-los à perfeição. Com a verdadeira caridade, tal como ensinou e praticou Cristo, não mais o egoísmo, o orgulho, o ódio, a inveja, a maledicência, não mais o apego desordenado aos bens deste mundo. É por isso que o Espiritismo cristão tem como máxima: fora da caridade não há salvação. Então, está lá, né, no Evangelho. Fora da igreja não há salvação? Tira essa fora, os espíritos dizem, né? Porque cada um vai querer que a sua igreja seja salvadora. Então, essa está fora. Fora da verdade não há salvação? Essa também está fora. Por quê? Cada um vai querer ser o dono da verdade. Não, a verdade está comigo, pronto, e acabou. Olha o conflito estabelecido aí com o outro, né? Então, isso vai gerar ódio, vai gerar a inveja, vai gerar maledicência, vai gerar o apego aos bens materiais, né? Enquanto que fora da caridade não há salvação, essa é a maior das máximas. Porque ele está dizendo aqui, ó, que a caridade é a expressão do amor e ela que vai nos levar às demais virtudes. Ela vai nos levar à humildade,
ao desprendimento, não só dos bens terrenos, mas o desprendimento também das pessoas, que às vezes nós ficamos presos às pessoas, amarrados a elas, de uma forma egoísta, possessiva, e nem nos percebemos disso aí. Então, são vários tipos de desapego, né? Desapego de bens materiais e desapego também de pessoas. Ai, fulano é meu, e ninguém tem que mexer, né? Aquela toma posse da pessoa. Então, é muito difícil, né? Um relacionamento assim, com possessividade. Então, nós temos que atentar para tudo isso, né? Para podermos nos chamar de espíritas e cristãos, né? Não precisa ter ciúme do outro. Para que ter ciúme? Para que ter inveja? Né? Se você admira o que o outro tem, e você luta, mas não consegue ter o que o outro tem, aceita. Olha aí, são provas. A gente passa pelas provas da miséria, passa pelas provas da riqueza. Então, às vezes, eu não vim nessa encarnação para amealhar fortuna, né? Acumular fortuna. Eu vim para uma outra, para servir de uma outra forma. Já outros conseguem amealhar fortuna, né? Guardar, e conseguir um quinhãozinho, e aí, então, esse aqui precisa mesmo repartir com o outro, né? Esses mais fortes têm que repartir com o mais fraco. Assim a gente vai conquistando a felicidade, não só nesta vida, mas também na vida futura, que é a vida no plano espiritual. Então, vamos guardar bem isso. Fora da caridade, não há salvação. Esse é, então, o lema, a máxima do Espiritismo. Fora da caridade, não há salvação, incluindo a caridade material e a caridade moral. A paciência com o outro, a tolerância, né? A afetividade, a abnegação, a humildade, né? Além da sopa, da cesta básica, da roupa usada, que você não vai usar mais, mas que está em boas condições ainda. Você passa para quem não tem, passa para frente, né? Calçados. Quanta gente amarra a sandália com arame, não tem nenhum uma chinelinha de borracha, e a gente com tantos pares de sapato, né? Na sapateira, você escolher, combinar com a roupa tal. Então, é isso aí, né? Nós precisávamos pensar melhor nisso e praticarmos mais a caridade, tanto moral como espiritual. Aí ele continua: incrédulos, podeis rir dos espíritos, zombar daqueles que creem em suas manifestações. Ride, pois, se ousardes dessa máxima que eles vêm ensinar, é que a vossa própria vossa própria salvaguarda, pois se a caridade desaparecesse da terra, os homens se estraçalhariam, e talvez fosseis vós as primeiras vítimas. Não está longe o tempo em que esta máxima, proclamada abertamente em nome dos espíritos, será uma garantia de segurança e um título à confiança naqueles que a trouxerem gravada no coração. Olha que texto lindo, né? Então, quem não acredita nisso, ele está se referindo àqueles que não acreditam, né? Na prática da caridade, ó. Incrédulos, podeis rir dos espíritos.
Zombar daqueles que creem em suas manifestações. Porque tem gente que zomba, não acredita nas comunicações, não acredita nos espíritos, né? Dá risada, fala, que mané manifestação de espírito, que isso não existe, né? Então, ele está chamando a atenção aqui, ó, para nos agarrarmos nessa máxima, vamos dizer assim. Fora da caridade não há salvação. Porque se a caridade desaparecesse de hoje para amanhã da face da terra, nós iríamos engolir uns aos outros. Né? Iríamos viver em luta, guerreando para tomar o que o outro tem e o que nós não temos. Que é o que muitos fazem, né? Por quê? Por que muitos fazem? Por que muitos cometem crimes, roubos, matam? Porque essa riqueza não é bem distribuída. Tem gente que tem fortuna, pega o dinheiro, aplica lá nas bolsas e não coloca o dinheiro para gerar emprego. Não coloca. E está ficando cada vez mais difícil, porque a inteligência artificial vai tomando conta, né? Surgem os robôs que fazem o serviço das pessoas. Olha só, olha o caos aí, né? Aí, aquela mão de obra braçal, aquela mão de obra que não tem estudo, que não consegue entrar nesse mundo de tecnologia, ela fica fora. Daí a necessidade da caridade. Por isso que uns estão roubando, matando, para roubar um tênis, roubar um celular, porque a fortuna não é bem distribuída. Mas tem que se pensar como se vai distribuir essa riqueza. Como é que ela vai ser distribuída? Gerando empregos. Gerando empregos. Né? Porque se muitos não acompanham a tecnologia e vão ficar fora do mercado de trabalho, tem que ter um serviço para essa mão de obra braçal. Né? Só que as pessoas não estão pensando assim. Elas preferem aplicar o dinheiro nas bolsas, naquelas aplicações que tem, né? Que gera renda, e fala assim, eu vou ter compromisso com o trabalhador? Não vou, não. Eu vou aplicar o dinheiro em outras coisas, que vai me render e eu não preciso fazer nada. Não preciso ter empresa, não preciso pagar INSS para ninguém, não preciso ter encargos sociais. Olha o caos, né? Estabelecido. As pessoas não veem por esse lado. Infelizmente, muitas veem, outras não. Um espírito disse, zombaram das mesas girantes. Não zombarão nunca da filosofia e da moral que dela decorrem. Olha só, hein? O que significa isso? Zombaram das mesas girantes. Né? Quem é que girava as mesas? Os espíritos, seres inteligentes. Eles acham que é mentira, né? Não, eles acham que não é verdade, né? Fica, né? A mesa não girava sozinha. Tinha uma inteligência por trás daquelas mesas. Certo? E muitos não acreditavam nisso e começaram a zombar, né? Fazer zombaria. Mas, dessas manifestações inteligentes, quando os espíritos começaram a comunicar nas reuniões que Kardec fazia, né? Quando eles vieram trazer as suas histórias, Kardec deduziu
que tinha consequência moral. Como assim? Tinha consequência moral. Né? Aqueles espíritos iam dar comunicações em sofrimento, porque fizeram o mal para outras pessoas. Mataram, muitos chegaram até a matar, né? Outros chegaram a prejudicar demais as pessoas por ciúme, por inveja. Tudo isso é consequência moral, ó. É falta de moral. Você matar o outro, né? Você roubar, você prejudicar o outro, porque quer passar por cima para ser o tal. Então, os espíritos vinham dar os seus depoimentos, as suas comunicações, Kardec deduziu. Tem consequência moral os nossos atos, né? Tem consequência moral na vida futura. Nesta vida e na vida futura, na vida do espírito. Tem consequência moral para o nosso espírito. Tanto aqui como encarnados, quanto depois de desencarnados. Então, Kardec observou muito bem isso. Então, continuando, é que, com efeito, hoje estamos longe, depois de alguns anos apenas, desses primeiros fenômenos que serviram por um instante de distração para os ociosos e os curiosos. Esta moral, dizeis, está obsoleta, quer dizer, ultrapassada, né? Não está ultrapassada. A moral, ela é eterna, ela é universal, ela é uma só. A moral é uma só. Não existe moral relativa. Ela é absoluta. Ela é o que é. Então, esta moral, dizeis, está obsoleta, ou seja, está ultrapassada. Os espíritos deviam ter espírito bastante para nos dar algo de novo. É o que dizem os incrédulos, né? Frase espirituosa de mais de um crítico. Tanto melhor. Se ela está obsoleta, isso prova que ela é de todos os tempos. E os homens são mais culpados por não tê-las praticado, pois não há verdadeiras verdades, senão as que são eternas. Aí, ó. E a verdade é uma só. A verdade é uma só. Para nós, que não conseguimos ainda alcançá-la, é que ela está dividida, repartida. Mas ela é uma só. Que verdade é essa, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade sobre nós mesmos, a verdade sobre o mundo. Qual é a verdade sobre nós mesmos? Somos espíritos imortais, criados por Deus, que temos uma essência divina dentro de nós. Olha que maravilha! E essa essência divina que habita em nós, ela é amor, ela é puro amor. Então, é muito bonito isso aqui, né, gente? O Espiritismo vem lembrá-la, não por uma revelação isolada, feita a um único homem, mas pela voz dos próprios Espíritos, que, como uma trombeta final, lhes vem proclamar. Crede que aqueles que chamais de mortos são mais vivos do que vós, pois eles veem o que não vedes e ouvem o que não ouvis. Reconhecei naqueles que vos vêm falar, os vossos parentes, vossos amigos e todos aqueles que haveis amado na terra e que acreditáveis perdidos para sempre. Infelizes aqueles que creem que tudo acaba com o corpo, pois serão cruelmente desenganados. Infelizes aqueles a quem terá faltado a caridade, pois sofrerão o que tiverem feito
os outros sofrer. Escutai a voz daqueles que sofrem e que vos vêm dizer: nós sofremos por não termos reconhecido o poder de Deus e duvidado de sua misericórdia infinita. Sofremos por nosso orgulho, nosso egoísmo, nossa avareza e por todas as más paixões que não soubemos reprimir. Sofremos por todo o mal que fizemos ao nosso semelhante pelo esquecimento da lei de caridade. Então, Kardec percebeu que os espíritos vinham comunicar em sofrimento, porque prejudicaram o seu próximo. Olha a consequência moral aí, né? O arrependimento, muitos vêm arrependidos. Outros não, são rebeldes, não se arrependem, mas outros vêm arrependidos daquilo que fizeram os outros sofrer, né? Aí eles mesmos vão pedir para sofrer na própria carne aquilo que fizeram os outros sofrerem. Pede aquela prova, pede aquela para passar por aquela determinada expiação para progredir, né? A intenção é progredir, porque nós estamos aqui para progredir. Incrédulos, dizeis-se uma doutrina que ensina tais coisas é risível, se ela é boa ou má, vendo-a tão somente do ponto de vista da ordem social, dizei se os homens que a praticam seriam felizes ou infelizes, melhores ou piores. Então é isso aí, né? Os incrédulos chegam do lado de lá, como diz o ditado popular, quebra a cara. Porque chega de lá, vê que a vida não acabou com o corpo. Que o que eles praticaram aqui tem consequências, boas ou más. Se a prática foi boa, foi caridosa, a consequência será boa. Se a prática foi má, aqui na Terra, as consequências de lá vão ser más. Então, cada um vai colher aquilo que plantou, né? Amada, o plantio não é obrigatório, mas a colheita é obrigatória, né? Isso. A senhora Aí tirou você não plantou, da você minha não colhe. boca. Mas se plantou, Tem tem que que colher, colher. né? Então, igual sábado, eu parei numa vizinha minha aqui, que é católica, aí ela falou assim que a gente vai morrer e vai ressuscitar. E antes de Cristo, os que morriam ficavam lá esquecidos. Aí depois que o Cristo veio, aí começou a ressuscitar. Ai, meu Deus do céu. É cada coisa que a gente escuta, né? Aí tem que aceitar, né? Porque cada um no seu nível, né? Cada um, né, Marlene, na sua fé, na sua convicção, né? Na sua crença. A gente tem que aceitar, mas é difícil, né? Assim, porque aí vai contra a própria ciência, né? Né? Mas Mas, respeita o outro, né? A lógico, gente não vai aceitar para a gente aquilo, é mas vai aceitar o outro do jeito que ele é, lógico, né? claro. Quando a gente fala aceitar, não é Não, aceitar o que o outro pensa, porque é, nós temos o nosso modo de pensar. É aceitar o outro com o pensamento dele, né? É isso aí. porque Alguém igual quer... nós estudamos, né, Ana, semana passada, dona Honória, isso vai lhe fazer uma pessoa melhor se eu ficar brigando com o outro? Ai, não, fulano, isso é uma barbaridade. Não, né? Então, é sua vizinha, você gosta dela, ela gosta de você, continuamos o barco, né, dona Honória? Cada um na sua, né? Continuamos amigas, que a senhora não vai criar conflito com ela, igual fala ali em cima, né? Vai criar animosidade? Para quê? Né? Não vai fazer a gente melhor, como a Marlene disse. Marlene lembrou muito bem isso aí. Mais alguma colocação, gente? Porque terminou o livro. O Caio me deu liberdade. Ele falou, ou você termina, ou você faz um resumo, fica a seu critério.
Aí, depois, a semana que vem, ele faz uma retrospectiva, né, Marlene? E eu não Isso. sei o que nós vamos Ô, estudar, Ana, né? deixa eu te perguntar. Ah, é porque, agora que eu me lembrei. Agora, no livro físico, ele vai pegar um texto da Revista Espírita de 1864. Deixa essa parte para ele, né, Ana? É, E nós podemos conversar mais um pouco, tem tempo. isso. Turma que manda, você que manda, Ana, você é a substituta. Você É, está uai, representando o Caio, né, Gi? isso, É deixa isso. para ele, que aí ele faz uma retrospectiva a É, partir do item 57, né? é. E continua. Porque aqui no meu não tem, sabe? Aqui da Kardecpédia, encerra por aí. Não tem essa continuidade, não. Eu tenho, Ana, poderia até ler, mas eu acho que às vezes é melhor deixar para o Caio, né? Ah, eu penso também. Até porque não vai dar tempo. Aí vai É, parar no caminho, né? E é isso aí, gente. bobagem, né? Deixa ele, porque aí ele vem. É. Agora vocês podem acrescentar aí muita coisa, Aproveita, né? né, Ana, o tempo. Para aproveitar o tempo, agora a palavra é de vocês. Mas eu estava Deixa a ouvindo Vera falar, a Gisele, a Marlene, a Maria, né? Que elas estão É. caladas, né? a Verinha, né? Eu estava assim, eu estava ouvindo, viu, dona Honora, direitinho. Essa parte aqui, né, que a Ana explicou muito bem, é, 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 é o calcanhar de Aquiles da nossa civilização, né? É. Ali, gente, não é fácil, né? Não. Não é fácil. Nós estamos vivendo esse momento que você explicou aí tão bem. As pessoas agora querem fazer as aplicações nas bolsas, mas tem o emprego para o outro é super importante, né? Por outro lado, eles querem usar a tecnologia, É, né? Aí dispensa. Ora, até no próprio campo da medicina, a tecnologia hoje dispensa muita mão de obra, é verdade. muita mão de obra. Porque, É, olha, vocês vejam bem, né? Para a gente ir preenchendo aqui o tempo. Não é encher linguiça, é preencher o nosso tempo, né? Hoje tem cirurgias que são feitas à distância, através de computador, gente. O médico lá em São Paulo, fazendo cirurgia aqui no paciente, ó, vai dispensar o instrumentador, que dá o bisturi para o médico, dá a pinça, dá isso, dá aquilo. Olha, veja bem, como a tecnologia interfere, né? Nas indústrias, os robôs que fazem a montagem dos carros, dispensando os montadores manuais, aquele que apertava o parafuso, né? Aquela produção em série, na esteira. Hoje existe lá né, que chama a impressora 3D, já o negócio já sai pronto. Gente, é incrível, né? incrível. Hoje Como mesmo é interessante, Ana. Eu conversei com uma pessoa que foi buscar atendimento lá, falando mais ou menos isso. É o trabalho, mexe com calçado, mas em relação a tintas, essas coisas, né? Até nem entendi muito bem. E que ele fazia as vendas. Agora, com esse negócio do online, diz que a hora que ele vai preparar, o outro já fez, às vezes não é nem com a mesma qualidade, mas olha fez, só, né? entendeu? Então, a pessoa está passando por essa dificuldade. Coincidentemente, hoje eu ouvi isso. Mas o que eu penso também? Que essa dificuldade, ela é momentânea, vai ser resolvida, eu acho, né? Como a Eu, gente não sabe. é, Eu, por exemplo, não sei. Mas eu penso que sim, né? eu acho que ninguém sabe ainda, né? Porque a humanidade, de modo assim geral, não estou falando até eles, a gente vai caminhando assim mais ou menos às cegas
nesse roldão aí, né? Mas vai ter que ter uma saída. Vai ter que ter uma saída. Porque tudo isso é evolução, é progresso, ninguém detém a lei do progresso. Então, a própria lei do progresso, eu penso que vai encontrar uma saída para isso. Né? É a própria lei que vai agir e encontrar a saidinha. A Verinha levantou a mão. Então, Ai, Verinha. ainda bem que você tocou nesse assunto, Ana, porque eu penso assim também, que a lei do progresso vai se organizando de acordo com as necessidades. Mas eu gostaria de dar dois exemplos aqui. Como eu sou síndica aqui no prédio, então, quando acaba o gás, eu solicito. E eu fiz muita amizade com o entregador do gás. O que ocorre? Eles precisam de gente e não tem mão de obra para o serviço pesado. Ele é para ser promovido, mas ele não é promovido porque não encontra uma pessoa para pôr no lugar dele. A pessoa vai um dia, fala: não, isso aqui não é para mim, não. Mesmo que tenha o carrinho para carregar o bujão, sabe? Tem que fazer o recibo, tem que ser uma pessoa instruída. Mas a pessoa não quer. E outra coisa também, as caçambas, eles estão tendo dificuldade de ter motorista para manusear dirigir o caminhão e manusear para pegar a caçamba e levar. Olha para vocês verem onde nós chegamos. O que esses jovens de hoje querem? Eles querem só teclar, só teclar. E aí deixa esse tipo de serviço mais de lado. Então, eu continuo acreditando na providência divina, porque senão, a mesma coisa, um moço que dá manutenção nas portas automáticas minha aqui. O que ele me disse? Eu tenho 2 filhos. Eles não quiseram aprender comigo a minha profissão. Quando eu parar ou se eu morrer hoje, não tem quem vai dar manutenção nas portas para vocês, porque os jovens não querem. Quer dizer, é, tem que haver, eu acredito assim, bater com a vontade da pessoa, né? A pessoa ter essa vontade. Sim. Eu também, eu atribuo muito à educação, sabe? O nosso sistema educacional, ele está falido. Infelizmente, ele está falido. E faz tempo, né, Marlene? Não é de hoje. Faz tempo que ele está falido. Que os especialistas vêm alertando, né? Que os pedagogos, os psicopedagogos, eles já vêm alertando de muito tempo. Porque não é uma educação bem direcionada para a formação dessa mão de obra, né? E hoje também, como a Verinha disse, o pessoal não quer saber de pegar no pesado, não, né? Eles querem serviço leve, eles querem viver de bolsa do governo, Bolsa Família, uma migalha, e ele já acha que ele já, né, era uma mão de obra braçal que poderia estar lá carregando o bujão de gás, não é? Varrendo, limpando, fazendo a limpeza. Não, eles não Mas, querem. por Não outro querem. lado também, eu trabalho hoje no escritório de contabilidade. E lá, atualmente, agora se tornou uma contabilidade digital. Então, o que isso significa? A maioria trabalha home office e faz um revezamento entre nós para ir presencial. Tem o robozinho, que é onde a gente joga os documentos, boletos e afins. Eles recebem, só que eu vou falar uma coisa: eles sentem a falta nossa do atendimento. Então, por mais que a tecnologia venha substituir, facilitar e tal, eles querem o nosso contato. Então, tem esses dois lados também. Por mais que a coisa esteja evoluindo,
Mas eu acho assim, o homem não adianta, não vai conseguir tirar o homem do que ele faz hoje. Porque, É, inclusive, quem faz a inteligência artificial é o próprio homem. Se não tiver um programador lá, minha filha, fazendo, o computador sozinho não vai fazer nada, não. O Exatamente. robozinho sozinho não vai fazer nada, não, se não tiver uma programação para ele, Sim. né? Os Então, clientes sentem falta de falar com a gente. Então, e por mais esse que ele contato tentou humano, evoluir o máximo e é, evoluir, né, tá legal, mas não adianta. Esse atendimento presencial não perde. você lembrou muito bem, e é o que a Verinha disse. A providência divina, essa providência, ela atua através das leis. A própria lei do progresso vai se incumprir de ajeitar tudo isso aí. Uhum, É a providência divina atuando pela lei. sim. Porque lá na Gênesis, interessante, né? lá na Gênesis deixa claro que a providência divina não é Deus interferindo, não, é a lei. É a lei agindo. E a lei age, ela é implacável. Uhum. A lei divina é implacável no bom sentido, porque ela age mesmo. Ela não deixa para amanhã. Ela age na hora certinha. É isso aí. Vamos ter fé, né? Eu E tenho. aguardar. Eu penso igual a Verinha pensa É, lá também, e vocês também aí pensam, né? Que tudo vai se ajeitar. Não é o fim do mundo, não. Nem o aí fim, os não é nem o também fim não do quer ser ver humano e isso, nem o igual. fim dos robôs, né? É, é, É o início de uma nova era. é. A Verinha vai falar. Inclusive, tem outro assunto que eu acho interessante, a Gisele vai saber disso também, porque ela trabalha na contabilidade, o seguinte, muita gente fica falando assim, as aposentadorias vão acabar. Realmente vai haver uma mudança, mas vai ter uma pessoa inteligente para orientar esses jovens a fazer uma previdência, uma outra coisa, porque realmente o INSS está falido. Né? Isso aqui já provou por A mais B. Então, mas com isso, nós não vamos desesperar, porque Deus não deixa ninguém à deriva, né? É, Ele dá inteligência para alguém ter outra ideia, outra forma, né? é. São novos tempos, né, gente? São novos tempos que estão chegando, e eles vêm devagarinho, mas ele vai chegar. E eu acredito numa terra melhorada, né? Conforme dizem os espíritos. Uma terra regenerada. Nós não vamos estar aqui para ver, a não ser que a gente reencarne aqui novamente, volte, né? Eu ia Mas falar, vai acontecer. a gente vai reencarnar aqui de novo e vai participar de tudo isso. É. E você lembrou muito bem, né? Esse contato humano, esse contato afetivo, porque são laços afetivos. Nós aqui, ó, nós estamos usando uma tecnologia, cada um na sua casa. Cada casa, nesse momento, se transforma num centro espírita, né? De estudo, uma reunião espírita de estudo. Então, tem os espíritos, meus acompanhantes, que estão aqui para aprender? Tem os de vocês? Tem, lógico que tem. A espiritualidade traz para as nossas casas, né? Que está fazendo o papel de luz e amor aqui, ó. Luz e amor no comando, né? Luz Amor tá aqui, ele está dividido, ele está multiplicado por 6, Então, aí não que é? maravilha, né? É, E nós estamos aqui usando uma tecnologia, e eu não conheço a Verinha pessoalmente, eu não conheço a Gisele, eu não conheço a Maria pessoalmente, eu só conheço a Dona Honória e a Marlene, aqui, está aqui hoje presente, né? Estão aqui presentes hoje.
mas a gente estabeleceu laços afetivos, né? Eu já tenho uma relação de afinidade, de simpatia com a Verinha, com a Maria, com a Gisele, né? O dia que a gente se encontrar pessoalmente, vai ser só alegria, né? Oh, que maravilha! Aí nós vamos ser mais bonitas do que aqui na telinha. Vai aparecer Ah, umas ruguinhas a e mais? até abriu a câmera, né, É. Maria? Vai ter umas ruguinhas a mais aparecendo pessoalmente? Vai. Mas a gente vai, né, ter a maior alegria. Então, esse contato humano, ele é indispensável, né? Indispensável. Maria, você quer falar alguma coisa, Maria? Não, eu acho assim que você explicou muito bem. É isso Obrigada. mesmo. Aí não Eu- pode acabar mesmo, não, nossas relações, né? É, Ah, não é muito bom, né? é fantástico, né? É, principalmente sem ficar em luz e amor. Aí não aguenta ficar sem lá, né? Acostumou. É. E Ai, interessante é que, mesmo sendo online, a gente sente a vibração gostosa. é, O dia que tem estudo, eu percebo que eu durmo melhor naquela noite, porque a gente faz oração em conjunto, né? A gente está aqui com os mesmos objetivos de aprender, de melhorar, de evoluir. Então, é muito importante isso. E a nossa hora já venceu, né? Se fosse assim, Ana, para ir lá no Luz e Amor à noite, eu não ia. Eu Capaz que também você não, não não ia iria levar mais. ele, né? É, Então a gente reúne em casa, é uma maravilha, né? é, Tem gente que não aceita, fala que tem que ir lá no centro, que em casa não vale fazer isso. é. Vale sim, dona Nora. Vale a Hã? mesma coisa. Vale, nossa, Vale presta muito, né? atenção, vocês vão ver que vale, e muito. Eles É, falam que no plano espiritual, vamos supor, um mentor lá, vamos dizer, 5 estrelas, ele vai dar uma comunicação, um recado, ou uma mensagem, é transmitido assim para alguns. Então, E por que que aqui a gente não pode? Pode sim, é, pode sim. Dá tudo então, certo, vale do mesmo jeito, dona Honória. eles usam até lá no plano espiritual telão, né, Marlene? Não, isso, também. Eu não sei se é no livro do André Luiz que fala, é um desses, Eles ou usam se é telões. o Emanuel, não sei. Eu também não lembro agora para falar. Fala, Mas né? é verdade. E é assim mesmo, gente. Se nós estamos vivendo isso aqui agora, ó, veio de lá. Alguém É, deu a ideia. e eles não falavam os antigos, eu lembro que a minha avó falava que futuramente ia entrar pelo teto. Ó, entra, porque o fio da internet vem lá pelo teto, desce aqui como é que fala? Nos conduítes, nos É condutores, verdade. né? E estamos aí, ó, É, reunidas em nome de Jesus. isso mesmo.